Porque as criptomoedas são universais, hoje vou entrevistar uma pessoa do Brasil. Exatamente, fica aí e assista ao conteúdo. Olá, meu nome é Nuno, bem-vindos ao meu canal Cripto Investimentos. Investir não é gambling. Hoje que vos trago Heloísa de Godoy, uma pessoa que é aficionada por Bitcoin e que também gosta de falar sobre criptomoedas na sua plataforma do Instagram e que hoje vais conhecer através desta entrevista. Fica aí, assista até ao fim, espero que gostes. Olá, muito bom dia. Hoje trago-vos aqui mais uma convidada ao canal, uma convidada especial, Heloísa de Godoy, embaixadora da IVE.NFT e que é uma entusiasta, claro está, de Bitcoin e de criptomoedas. Olá, viva Heloísa, obrigado antes de mais por estares aqui, por teres aceito este convite, um convite que à primeira não foi, mas conseguimos agora, aqui uns problemas com o fuso horário, mas quando se quer muito uma coisa, como eu costumo dizer, as diferenças são ultrapassadas e cá estamos nós. Heloísa, muito bem-vinda, então, como estava a dizer, fala-nos um bocadinho sobre quem é a Heloísa e como é que chegou ao Bitcoin e às criptomoedas. Olá, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui com nossos irmãos, né? Nossos irmãos aqui, os portugueses. É um prazer estar com vocês. Bom, Nuno, como que eu comecei em cripto, né? Em dezembro de 2020, eu comecei a ouvir falar de Bitcoin, mas até então eu não sabia o que era, como funcionava. Fui muito mais pela mídia que estava falando naquele momento que Bitcoin seria um bom investimento. Então eu comprei, mas eu não sabia nem o porquê, nem para quê, não sabia nada, não tinha estudado a respeito, né? E quando foi daí, no início de 2021, eu fiz transição de carreira, eu mudei, né, de trabalho, e aí eu vi que eu precisava olhar para os meus investimentos, então contratei um professor para ter aula de economia, para aprender mais sobre renda variável. E, obviamente, nós chegamos em algum momento em criptomoedas, né? E aí foi que eu fui entender mais a fundo, de fato, o que era blockchain, o que eram criptos. E aí eu mudei o meu olhar, ele saiu só dessa parte de investimento e eu comecei a olhar para a tecnologia. E eu não sei se foi com você assim, mas com a grande maioria das pessoas que eu converso, quando a gente entende o que tem por trás, a gente não quer mais guardar só para a gente, né? A gente quer sair contando para todo mundo, quer falar do Bitcoin para todo mundo. Eu costumo dizer que nos encontros de família e dos amigos, a gente fica falando do Bitcoin e as pessoas ficam louca do Bitcoin, o que ela está falando, né? Porque, infelizmente, ainda poucas pessoas, hoje eu já vejo muito mais, mas muitas pessoas ainda falam mal e não sabem de fato o que é o Bitcoin, e poucas pessoas sabem de fato o que são as criptomoedas. Então, eu acho que ter um perfil aberto no Instagram com conteúdo educacional para explicar, para ensinar, assim como você também, é primordial para que a gente traga esse ensinamento e esse conhecimento para mais pessoas. Nem mais, concordo com essa parte, que parecemos os loucos do Bitcoin, portanto, senti também essa necessidade de tentar encontrar pessoas que no fundo falem, queiram ouvir o que nós temos a falar, ou queiram falar a mesma conversa, o mesmo tema, que é de facto o Bitcoin e as criptomoedas, o que não é fácil. Aí no Brasil eu penso que já será um movimento que esteja mais avançado, mas aqui em Portugal ainda é bastante difícil, mas já por isso é que trazemos então aqui conteúdo educacional para precisamente falarmos e expormos o Bitcoin às pessoas e para que as pessoas percebam o que é que ele pode trazer, além lá está da parte do dinheiro e de ganhar dinheiro depressa, que as pessoas vão muito iludidas com isso e a maior parte perde dinheiro precisamente porque só vai focada em ganhos rápidos e fáceis. Isso, como eu costumo dizer, não existe, não é? E então, Heloísa, o que é para ti, o que é que significa para ti Bitcoin? Então, quando você vai estudar e conhece de fato o que tem por trás, eu falo que é um oceano de oportunidades, a gente está falando de futuro. E quando a gente fala do Bitcoin especificamente, a gente está falando de liberdade, a gente está falando de um dinheiro que pode ser utilizado de pessoa para pessoa, sem um intermediário, que não é
impresso por bancos, que funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias no ano, e que possui o seu valor, e infelizmente ainda como meio de pagamento é pouco usado, a gente ainda tem desafios como usabilidade, escalabilidade, né? Quando falamos de Bitcoin, mas eu também falo que Bitcoin é inclusivo, Bitcoin é igualdade, porque basta você ter um celular, nem internet você precisa, né? Você pode comprar e trocar dinheiro por Bitcoin e fazer disso uso para com outras pessoas em qualquer parte do mundo. Então, quando a gente fala de inclusão, é uma moeda que tem 8 casas decimais, que eu não preciso comprar um Bitcoin inteiro, eu posso comprar satoshis, que são as frações. Então, ela inclui. Então, por isso que eu acredito muito no Bitcoin, falando disso para o futuro, como realmente algo que a gente vai poder utilizar, principalmente em países onde nós vemos aí que tem uma política mais agressiva, uma política mais exclusiva, que não inclui as pessoas mais pobres. E eu acredito muito que o Bitcoin tem esse poder porque é só você usar. Você não precisa pedir permissão para ninguém. Muito bem, perfeito. Concordo em absoluto, concordo com a questão da liberdade, da inclusão. Aliás, em África e nesses países mais pobres fala-se muito, não é? Cardano e a adoção das criptomoedas também em geral, e sobretudo também nos países que sofrem de superinflação, de hiperinflação, como Venezuela, Líbano, e já agora o Brasil, e agora neste Tem caso. China aqui, né? Hoje acho É que na isso, América é do isso. Sul a gente tem o exemplo da Argentina, que a inflação está chegando a quase 90% ao ano. Precisamente, Então, precisamente. Precisamente, e pegando já nessa parte, aqui em Portugal também já se começa a sentir no bolso. Eu fiz um vídeo sobre a inflação, o flagelo da sociedade moderna, é o meu segundo vídeo, o meu primeiro vídeo após a minha apresentação, e foi há mais de 9 meses. Hoje em dia sentimos o peso da inflação em Portugal, no Brasil ainda mais, e na Argentina, como disseste, entre outros países. O que é que achas? Achas que qual é o grau de adoção das cripto no Brasil? E pegando aqui também, juntando aqui esta problemática que estávamos a falar da inflação, achas que os próprios brasileiros usam Bitcoin como reserva de valor, não só como meio de troca, como falávamos, que isso os pagamentos está um bocado, pronto, tem que se usar a Lightning, etc. Mas achas que usam, por exemplo, como reserva de valor? E as próprias stablecoins, como são pareadas, por exemplo, algumas no dólar, achas que já há brasileiros a refugiarem-se nas stablecoins e em Bitcoin para se protegerem da inflação? não. Quando a gente fala de adoção, as pessoas aqui ainda têm muito a visão de cripto para investimento e especulação. Okay. Quando a gente fala de se dolarizar, por exemplo, pouquíssimas pessoas têm conhecimento de stablecoins e pouquíssimas pessoas olham dessa maneira, né? Eu também sou uma pessoa que, quando fala de stablecoin, não sou muito favorável, porque para mim todo projeto que tem um dono, ele não que não seja descentralizado, teremos problemas em algum momento, como a gente costuma ver, como a gente está vendo aí no mercado cripto esse ano, que tem sido um ano difícil, com grandes acontecimentos, e quando a gente vê, são todos em projetos centralizados. E aí, quando a gente fala de um projeto descentralizado, como o Bitcoin, por isso que eu falo que ele tem eu tenho um carinho especial e tem um lugar especial no meu coração, porque o Bitcoin é de todos. E o brasileiro ainda é muito distante, tá? Quando a gente fala de cripto aqui. No Brasil, acredito hoje que nós estamos falando aí de um país que tem 200 milhões de habitantes, a gente está falando aí de 20 milhões de brasileiros que hoje possuem cripto. Então, ainda é um número muito baixo, é um número que, com certeza, tende a crescer cada vez mais, mas devido à sua volatilidade, as pessoas têm muito receio de perder dinheiro, ou quando entram no mercado, entram de forma errada, achando também que vão ganhar muito dinheiro, e aí acabam entrando errado e acabam perdendo dinheiro e não aguentando ficar no mercado e sair falando mal. Então, tem, acho que esses dois públicos, mas aqueles que são adeptos do uso ainda é muito baixo. Você sabe que aqui no Brasil a gente tem, no Ceará, uma praia que se chama Jericoacoara, que está se tornando aí como se fosse a praia que tem lá em El Salvador. Sim, sim.
só está se usando o Bitcoin, que está se favorecendo e falando sobre o uso. Então, eu acredito que cada vez mais nós iremos ouvir falar, mas tem um trabalho muito grande ainda a ser feito de conscientização e não olhar somente pelo lado da especulação como investimento. Muito bem, interessante. Eu, por acaso, tinha a ideia de que, lá está, há muitos youtubers portugueses, em Portugal há poucos, muitos youtubers brasileiros, aliás, o Caio Investe, digo já aqui publicamente, e se ele nos estiver a ouvir, ou se ouvir aqui esta entrevista, ele foi a pessoa que me fez começar o meu canal. Eu já estudo criptos há bastantes anos, mas uma vez estava a ver o vídeo dele a chorar, emocionado com o seu primeiro vídeo, isto é aqui uma parte da conversa, e pronto, fui ver o primeiro vídeo dele, aquilo inspirou-me, porque ele disse, se ele consegue, eu também consigo. Já agora fica aqui esse detalhe, mas pronto, estava eu a dizer, não tinha noção, ou melhor, achava que, como há mais informação, mais youtubers a fazer conteúdo, não há muitos, mas temos o Augusto Bax, o Kai, temos agora também pessoas como tu explicitamente a falar e a ensinar corretamente sobre o que é Bitcoin. Tinha ideia que já haveria uma adoção maior, sem ser, ou pelo menos não é uma adoção maior, é uma percepção de que Bitcoin não é para ganhar dinheiro fácil e rápido, e que havia mais uso de Bitcoin, tipo, lá está, para se proteger da inflação. Mas pronto, de facto está então um bocadinho como aqui e no resto do mundo, portanto isto é global, não é? Ainda há um longo caminho a percorrer e estamos aqui no início, não é? Somos os chamados early adopters, não é? Portanto, temos aqui um caminho pela frente. Ok, Luísa, próxima questão. O que é que achas das CBDCs, as Central Bank Digital Currencies, coisa que em Portugal, mesmo pessoas licenciadas, falo com bastantes pessoas, às vezes nem sequer sabem o que é que são essas siglas, é impressionante, não é? E elas aproximam-se a passo largo as CBDCs para o nosso cotidiano, portanto o dinheiro físico, notas e moedas vai deixar de existir. Aí Fábio Araújo já falou 2024, 2025, que eventualmente já estão a fazer testes, mas por volta dessa altura será os inícios de uma adoção ou da implementação do real digital. O que é que tens a dizer sobre as CBDCs e para já agora fazer a distinção entre o que é a CBDC e o que são criptos, que às vezes as pessoas pensam por ser digital que é tudo igual e é completamente o oposto. Então, CDBC será e continuará sendo emitida pelo governo, e aí o que a gente precisa entender é que cripto, quando a gente está falando de Bitcoin, como eu já disse, descentralizado, não tem um governo, não tem um intermediário por trás. Ele tem uma quantidade finita, mas limitada, a gente está falando de 21 milhões, e por isso que a gente fala de ser como uma reserva de valor inflacionário devido à sua quantidade. Quando a gente está falando de CDBC, a gente vai continuar tendo o mesmo problema que nós temos hoje com o dinheiro físico, que é o governo cuidando e imprimindo à torta e à direita, que é isso que faz com que trazemos aí aos países inflação. Então, você vai continuar sendo visto, acompanhado pelo governo, ele vai continuar mandando em você, no seu dinheiro, quanto de dinheiro você tem em banco, vai continuar te taxando e, óbvio, né, agora muito mais usando uma tecnologia que a gente sabe que é completamente diferente quando a gente está falando de criptomoeda. A tecnologia pode ser a mesma, porque a gente está falando de impressão via blockchain. Agora, quando a gente fala de uma CDBC, a gente está falando de um produto que é do governo e vai continuar sendo do governo. Então, é só trocar 6 por meia dúzia, né? Eu digo, você vai parar de imprimir dinheiro, mas vai continuar imprimindo do mesmo jeito. Então, para mim, não tem diferença nenhuma, a não ser o uso da tecnologia da blockchain. E vês CBDCs como algo muito perigoso, porque eu acho que as pessoas não têm bem noção do que é dos riscos à privacidade que estão inerentes às CBDCs. Qual é a tua opinião sobre CBDCs e privacidade? Então, eu acho que ela nunca vai deixar de existir enquanto a gente não tiver uma adoção em massa em cripto e as pessoas saberem usar. Porque aqui recentemente saiu um dado que eu fiquei até assustada que mais de 30 milhões de CNPJs, né, que são pessoas jurídicas, declararam ter criptomoeda. Então, enquanto as pessoas não entenderem o porquê e o para quê, a gente vai continuar sendo controlado pelo governo. Ok. E depois, com estes escândalos todos de FTX, Voyager, BlockFi, agora com falências,
as pessoas associam muito, e é engraçado, não é engraçado, é propositado, na minha opinião, os mídias promovem muito só, ou quando o Bitcoin está a atingir máximos históricos, o que é mau, porque faz as pessoas venderem casas e carros, hipotecarem tudo e perderem tudo, porque estamos perto da alta, não é? E provavelmente passado um mês ou dois vamos cair, ou o que for, e depois também falam só em tragédias e em coisas que, como estavas a dizer há bocado e bem, tal como stablecoins que podem ter, por exemplo, como a Tether por trás, empresas que nem sequer mostram os dados de maneira clara, também as FTX da vida, como eu lhe costumo dizer, são exchanges, e Bitcoin não foi criado para não ter intermediário, e uma exchange é um É uma intermediário. intermediária, ainda mais deixar o seu dinheiro numa exchange, né? Que vai completamente contra ao uso e ao que se defende, né? Ao uso da criação do Bitcoin. Então é isso que eu falo. Muita gente perdeu grana, a FTX, assim, quebrou o mercado, a gente está sofrendo até hoje as consequências relacionadas à quebra da FTX. Mas se a gente for olhar quanto de dinheiro foram retirados, né? Quanto de cripto foram retirados das corretoras e enviado para carteiras externas. Aqui no Brasil, a Ledger, a Trezor bateram recorde de vendas. Eu estava conversando até com o pessoal da Trezor aqui no Brasil. Eles têm, assim, mais de 12 mil pessoas em fila de espera para comprarem uma Ledger. E aí a gente acaba vendo que as pessoas só aprendem realmente na dor. E só vão aprender a como usar de fato, a guardar, né? Porque eu falo, cripto é você ser seu próprio banco, é você custodiar, é você cuidar do seu dinheiro. E as pessoas só estão acordando e entendendo como funciona, infelizmente, após o episódio da FTX. Sim, já houve episódios como o da Mt. Gox e, enfim, estes todos recentes, mas realmente... Foi lá em 2000 e tralalá, né? 2017, sim, se não me engano. E ainda não aprendeu, né? Eu acho que as pessoas, lá está, por isso é que é importante nós também estudarmos quando vimos para a cripto, para aprendermos com os erros dos outros. E infelizmente, enfim, o ser humano, é por isso que eu costumo dizer que a parte do mindset, a psicologia humana, é se calhar 90%, para quem quer realmente usar a parte do investimento em cripto, 90% dos ganhos são feitos com o mindset, porque é preciso aprender, é preciso estudar a psicologia humana, porque toda a gente é um ser humano e o ser humano é gerido pelas mesmas emoções e, portanto, as pessoas acabam por cometer os mesmos erros e está à vista, portanto, enfim. Mas pronto, salientar a ideia, cripto foi feito para não haver intermediários, e a frase que eu costumo dizer, também queria aqui reforçar essa ideia, complementar aquilo que disseste, com mais liberdade vem mais responsabilidade, e de facto as criptomoedas dão-nos liberdade de, por exemplo, podermos usar os nossos criptoativos como quisermos, onde quisermos, quando quisermos, sem depender de bancos nem intermediários, mas isso dá-nos mais responsabilidade, no sentido que temos que saber guardar as nossas criptomoedas numa Ledger, numa Trezor, numa nova Ledger, que surgiu agora um novo modelo, não é? Uma notícia muito recente. Mas então vamos à próxima questão. E, Luísa, Bitcoin é para ti a única moeda? És Bitcoin maximalista, como alguns costumam usar a expressão, ou vês valor noutro tipo de projetos, noutro tipo de criptoativos? Então, quando a gente fala de centralizado e descentralizado, eu acho que eu já deixei bem clara a minha posição aqui, porque sim, Bitcoin é Bitcoin e não tem algo que substitua, né, o Bitcoin, pelo menos ao meu ver. Quando a gente fala de mercado e tecnologia blockchain, todos bebem da água, né, que vem aí, né, bebe na fonte que vem da blockchain lá do Bitcoin. E aí, quando a gente está falando hoje, existem mais de 20 mil criptoativos. Todos os dias aparece algum novo projeto no mercado. E temos, sim, projetos que podem ser promissores, projetos que podem vir ajudar a resolver o trilema aí, como a gente mesmo falou, né? Segurança, escalabilidade e usabilidade. E aí, quando a gente fala disso, temos alguns projetos que a gente sabe que existem empresas e pessoas sérias por trás. Mas, ao mesmo tempo, tudo que tem um dono, ele tem um viés muito particular de decisões que são tomadas por uma pessoa, por um conselho ou por uma comunidade. E quando a gente está falando do Bitcoin, por não ter um dono e por estar, né, pessoas conectadas, e essas pessoas é que levam a palavra adiante, porque não tem um dono. Não tem amanhã alguém vai chegar, como por exemplo o Vitalik, acordar amanhã e falar: eu não quero mais falar do Ethereum.
A gente sabe que isso pode... É meio impossível, mas a gente não sabe tudo que pode acontecer nesse mercado. Então, eu continuo falando só do Bitcoin. Eu não desprezo os projetos. Tem alguns projetos que eu sou fã, que eu acho que realmente são projetos legais, mas no meu perfil eu falo do Bitcoin. Por quê? Se as pessoas entenderem o conceito e começarem neste mercado pelo Bitcoin, primeiro que elas já começam muito bem, e segundo que elas vão entender de fato o que para mim representam as criptomoedas. Então, por isso que eu não falo muito de outros projetos, mesmo olhando para o mercado e sabendo, por exemplo, que se não tivesse o Ethereum, não teria um NFTs. A gente está falando de games, que usam a tecnologia do blockchain, mas não tem como usar Bitcoin, porque ele não foi feito para isso. Exatamente. Então, não tem como a gente não falar de toda essa revolução que está acontecendo e dessa evolução, mas sempre eu falo, nunca compre uma nova criptomoeda sem antes entrar, ler quem, né, o projeto, sobre a comunidade, quem está por trás, as empresas parceiras, para que você realmente, de fato, saiba o que você está fazendo e principalmente onde você está colocando seu dinheiro. Muito bem. E pegando aí agora então nos NFTs, já fazendo a próxima questão, és embaixador da Eve.nft, o que é que achas que dos NFTs e que futuro é que vês para os NFTs? Como é que os vês a serem integrados, digamos assim, na nossa sociedade e na nossa vida? Eu acho que no futuro tudo vai virar NFT. Os nossos documentos vão virar contratos inteligentes. A gente vai dispensar os intermediários, como, por exemplo, cartórios, que hoje a gente precisa, burocracia. Então, imagina você ter todos os seus documentos guardados na sua wallet, onde só você tem acesso, porque está lá registrado em blockchain, mas não é um dado público. Então, eu acredito que cada vez mais a gente vai ouvir falar sobre essa tecnologia que também faz parte aí da blockchain, de você poder comprar um carro, fazer um contrato inteligente, transformar esse carro num NFT, colocar ele à venda, assim como hoje a gente já vê música, objetos, obras de arte virando NFT. Eu acredito que brevemente até a gente vai estar falando de muitas coisas do nosso uso do dia a dia virando uma NFT. Muito bem, concordo. Olha, então, que conselhos é que tu darias para quem hoje, já ouve falar de Bitcoin, mas hoje lembrou-se e quer entender, quer começar a estudar ou investir? Que conselhos é que darias a uma pessoa que se está a iniciar neste mundo das criptomoedas? Então, ontem eu até estava... uma moça me chamou no meu direct para perguntar se eu trabalhava com investimento. E aí eu falei para ela que não. Aí ela falou assim, mas você só ensina? Ela só ensina. Exato. E aí eu falei para ela, sim, só ensino. E isso pode ter certeza que já é muito se você pelo menos parar e ler um e-book. Por exemplo, eu tenho meu e-book que fala sobre introdução ao mercado cripto. E eu acho que as pessoas menosprezam demais, achando que não precisam saber o que é, como comprar, como enviar para uma carteira externa, como tirar da sua carteira e fazer uso, ou que seja vendendo numa alta, ou quando você precisa dessa grana. Como que você pode transacionar isso, né, comprando um serviço, adquirindo um serviço. Então, eu acredito que quando a gente fala de cripto, o mais importante, sim, e eu vou sempre defender isso, é o estudo. Porque a informação é poder, é algo que é seu, que ninguém tira de você e que saber não ocupa espaço, como tem um ditado aqui, né, no Brasil, não sei se tem aí em Portugal. Tem. Saber não ocupa lugar. Exato, e as pessoas, elas acham que tem atalho, né, e não tem. Isso. E elas acabam comprando de forma errada, terceirizando uma função que é sua, porque a gente está falando do seu dinheiro, dos seus investimentos. E aí eu vejo que as pessoas querem ficar ricas da noite para o dia com cripto. Cripto traz essa possibilidade? Traz. Porém, a gente precisa entender que é a longo prazo e que não é eu vou comprar um token hoje e amanhã a 1 centavo de dólar, amanhã ele vai estar a $1. Então, não funciona desse jeito.
E a única forma que tem, ao meu ver, é as pessoas estudarem, é as pessoas lerem sobre o mercado, se informarem. Como, né, a cripto surgiu, o porquê dela surgir. Eu acho que se você já entender o porquê que ela foi criada, você já realmente vai entender muita coisa que só comprando você não vai saber, você não vai entender. Muito bem, grande conselho, grande conselho. O meu canal é Investir Não é Gambling, precisamente porque existem as duas possibilidades em cripto. Podemos mandar para ali umas fichas como se estivéssemos a jogar no Euro Milhões, como a gente diz aqui, mas isso não é investir. Investir é aquilo que a Heloísa está a dizer, tem que ter conhecimento por trás, tem que ter educação, e é curioso que as pessoas não dão valor, Heloísa, a conteúdo gratuito. É uma coisa que é estranha, mas existe e é verdadeiro. Eu já estou a passar por isso, porque as pessoas só dão valor àquilo que é pago. É estranho, porque nesta sociedade também estamos habituados a não dar nada em troca, a não ser de outra coisa para nós ou de dinheiro, mas as pessoas percebam que se for um conteúdo sério, como o da Heloísa, considera que seja, tem muito valor, e apesar de não ter um preço fixo ou estabelecido, é como o Bitcoin, vale muito mais em termos de preço que o valor que tem, e as pessoas têm que começar a perceber a diferença entre valor e preço. Sim. Para finalizar, Heloísa, que projetos, para as pessoas que também não te conhecem, eu também conheço há pouco tempo, que projetos é que a Heloísa tem para o futuro? O que é que te vês a fazer? Se há aí novidades no teu canal ou algum tipo de projeto que nos queiras pré-anunciar aqui para os ouvintes deste vídeo? Então, eu hoje consigo conciliar a minha carreira com o mercado, então eu também trabalho com treinamentos de alta performance e autodesenvolvimento. Em relação ao mercado cripto, tem alguns projetos que eu ainda estou fechando, algumas parcerias para poder realmente estar mais presente no YouTube, estar produzindo mais conteúdo. A gente sabe que no momento de bear market, né, que é o momento de baixa do mercado, muitas pessoas param de consumir esse conteúdo, muitas pessoas não olham para o mercado cripto, assim como hoje, talvez, a gente está falando aí de renda variável como um todo, devido ao problema da situação econômica mundial que estamos vivendo agora. E é o momento que a gente sabe, né, a gente que está dentro desse mercado, que é o momento ideal de se entrar, de se estudar, de se começar os seus investimentos. Então, eu, assim como o Nuno, a gente produz conteúdo para ensinar as pessoas a entrarem nesse mercado de forma segura, sabendo realmente o que está fazendo. Então, eu vou continuar aqui com o meu Instagram, trazendo conteúdo, que essa é a minha maior preocupação, para trazer de fato aí para as pessoas um conteúdo fácil, um conteúdo base. Então, falando de projetos, é continuar por hora para que lá na frente, quando esse mercado estiver em alta, a gente tenha trago mais pessoas para surfar essa onda com a gente, mais conscientes e sabendo de fato o que estão fazendo. Muito bem. Infelizmente, a gente sabe que isso, lá está, psicologia humana, não vai acontecer. Muita gente está a perder dinheiro, comprar um ano, diz que Bitcoin é um esquema, porque infelizmente está frustrado, está triste, está revoltado, mas percebam que, tal como o Ivan, que é uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, e outras pessoas importantes dizem, o segredo é mantermos-nos no mercado e não fugir dele, precisamente nas alturas em que é melhor estudar, investir, enfim. Mas, dito isto, olha, muito obrigado pela entrevista. Aqui uma entrevista mais curta que o habitual, mas uma entrevista cheia de conteúdo importantíssimo. E também acho que as pessoas hoje, lá está, com a pressa, querem conteúdo rápido, querem tudo fácil, lá está, infelizmente. Estamos aqui uma conversa muito agradável. Muito obrigado. Eu depois vou deixar os contactos da Heloísa todos no link na descrição deste vídeo. E mais uma vez, obrigado por teres aceito este convite. E se quiseres, deixo-te aqui as últimas palavras antes de nos despedirmos. Queria agradecer, né, o carinho, agradecer por estar aqui. Eu conheço o pessoal do CryptoFlex, a Kátia Zenha, que são aí portugueses, os quais eu admiro bastante, tenho, né, amizade, principalmente com a Kátia, a gente se identifica bastante. Então, eu queria só agradecer o carinho e fico muito feliz de poder estar conversando com você, um outro entusiasta, e falando daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente gosta, que são as criptomoedas e principalmente o Bitcoin. Então, obrigado pelo espaço.
Tchau. Tchau, Heloísa. Tchau. Espero que tenhas gostado desta entrevista com a Heloísa, espero que tenhas aprendido algo de novo. É esse o objetivo ao trazer aqui novos convidados. Podes também deixar nos comentários sugestões de pessoas que queres ver entrevistadas neste canal. Podes comentar também algo que esteja menos bem e que queiras que evolua aqui no canal YouTube Cripto Investimentos Investir Não é Gambling. Se ainda não assististe aos outros vídeos do canal, é favor clicar aqui e já sabes, não te deixes levar por esquemas de dinheiro fácil nem rápido, porque isto simplesmente não existe. Vemo-nos no próximo episódio.